Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um dia das nossas atividades. Voltamos, Fabrínia? Voltamos, boa Aqui, noite. aqui caiu tudo, tive que trocar de aparelho. Tudo bem. Então, para nós começarmos, nós vamos ler do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Caiu aqui. A verdadeira desgraça. Todos falam do infortúnio. Todos o experimentam e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos, porém, que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é de maneira alguma a que os homens, quer dizer os desditosos, supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, nos credores impacientes, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido na angústia da traição, na privação do orgulho, que desejava vestir-se de púrpura, a qual mal esconde a sua nudez sobre os farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chama-se desgraça na linguagem humana. Sim, é o infortúnio para aqueles que veem apenas o presente. Não obstante, o verdadeiro mal está nas consequências de uma coisa muito mais do que a própria coisa. Dizei-me se os mais felizes acontecimentos do momento, que traz consequências funestas, não é na realidade mais infeliz que aquele inicialmente contrariado, mas que acaba por produzir o bem? Dizei-me se a tempestade que lacera árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade do que um infortúnio? Para julgar uma coisa, é preciso nela observar as consequências, para apreciar o que é realmente felicidade. O infortúnio para o homem é preciso transpor-se além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo o que chamamos de infortúnio, segundo a visão restrita, cessa com a vaidade material e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos o infortúnio sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas iludidas. O infortúnio é a alegria, o prazer, a fama, a vã inquietação. É a loucura satisfação da vaidade que asfixia a consciência, constrange a ação do pensamento, confunde o homem quanto ao seu futuro. O infortúnio, enfim, é o ópio do esquecimento que buscais com mais veemente desejo. Tende esperança, vós que chorais. Tremei, vós que rides, pois que os vossos corpos estão satisfeitos. Não se engana a Deus, ninguém se esquiva ao destino. As provas credoras mais impiedosas que a maltra que nos aflige na miséria espreitam o vosso repouso ilusório, para vos mergulhar de súbito na agonia do verdadeiro infortúnio, daquele que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. E é com essas palavras que nós chamamos a todos para nós realizarmos a nossa prece inicial, para abrirmos os nossos trabalhos, lembrando que hoje nós teremos também o passe, né, virtual, e a gente convida a todos que quiserem colocar a água para fluidificar, para estarem em um lugar harmonioso, tranquilo, para nós darmos continuidade ao nosso trabalho. Então, nesse instante, Mestre amado, te rogamos amparo, auxílio e proteção para mais uma atividade que se inicia. Pedimos o auxílio da espiritualidade amiga, que nos acompanhe neste trabalho, que acompanhe os lares que nos seguem, que nos ilumine nesta jornada de hoje. Que assim seja. Fabrínia, está com você a palavra. Boa noite a todos, boa noite, Amanda. Hoje vamos refletir sobre o tema que foi, assim, com muito carinho escolhido, que é o tema Tempo de Confiança. Essa passagem está no livro Caminho, Verdade e Vida, na questão 40, número 40, de Emmanuel. Emmanuel é um dos grandes comentadores das passagens evangélicas, que foi o mentor do nosso querido Chico Xavier, né?
Então, ele traz inúmeros comentários profundos sobre cada trecho. E esse trecho é tirado de Lucas. A gente vai encontrar em Lucas 8 a 25, que ele pergunta assim, ele retira dessa passagem, essa indagação do mestre aos discípulos. Onde está a vossa fé? Mas por que Jesus pergunta isso? Então, eu vou contar brevemente. Essa passagem conta quando Jesus entra no barco com mais os discípulos e eles vão então para o lago, que era de costume, né? Eles fazerem isso. E naquele instante eles adormecem e vem uma grande tempestade, ventos. E aí os discípulos naquele momento se veem assim em zona de muito perigo. Então eles ficam com muito medo, né? Naturalmente. E o mestre permanece dormindo tranquilamente. Jesus permanece dormindo. Então eles acordam Jesus, né? E falam, mestre, nos socorre, né? Falando assim com as palavras. Então Jesus, naquele momento, pede ao mar e aos ventos que se acalmem. E naquele momento tudo se acalma. Então os discípulos ficam extasiados com aquilo. Então Jesus volta para eles e diz: aonde está a vossa fé? E é interessante que Emmanuel vai discorrendo assim. A tempestade estabelecer a perturbação do ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados, entre a fúria dos elementos, socorrem de Jesus em altos braços. Atende-os, mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. Mas o que é a ponderação? Bem sinteticamente falando, é o ato de refletir e meditar sobre qualquer tomada de decisão, qualquer situação. Então, Emmanuel está dizendo isso aqui. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade da manutenção da fé. Nesse momento, quando Jesus indaga onde está a vossa fé, não é porque eles não tenham fé. E até vou fazer um paralelo, vou buscar aqui uma referência, que é o Livro dos Espíritos, onde no primeiro capítulo, na pergunta número 5, Kardec pergunta para os espíritos onde que está, de onde vem esse sentimento intuitivo que os homens trazem, desde a sua origem mesmo, a essa leve impressão da existência de Deus, de algo superior a ele. Então os espíritos respondem bem claramente que Deus existe. Sendo assim, eles trazem isso. O mundo, a humanidade já traz isso. E a gente vê isso em vários relatos dos povos mais primitivos, em culto, em louvores, através da dança, em rituais, louvando algo superior, a que no momento eles não poderiam, não compreendem. Então a humanidade avançando, ela vai então, nós avançando em humanidade, vamos percebendo e despertando essa consciência para compreensão maior do que vem a ser essa divindade que também está dentro de nós. Que é essa centelha divina que permeia tudo. E aí ele prossegue, esses parentes, né? Há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita. Revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exigirá otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. O que ele quer dizer com isso? Que durante os momentos felizes, durante os momentos de abundância, é muito difícil a gente fazer, em geral, ter esse momento de confiança, porque tudo já está bem, não é verdade? Tudo já se encontra bem.
Mas, quando vem as adversidades, as tribulações, aí que vai ser colocado em prova como está o nosso nível de fé. E é através desses conflitos individuais e coletivos que nós passamos, é que vamos amadurecendo e fortalecendo essa confiança através dessas experiências. Mas para isso, Emmanuel destaca bem que é necessário a manutenção da fé. Mas o que é fé, afinal? Essa palavra vem do latim fidelis, cujo significado é fidelidade, confiança. Mas fidelidade ao quê? Ora, nós sabemos que aqui no momento Jesus é a autoridade máxima moral. Inclusive, o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o espírito de mais envergadura que o mundo já recebeu sobre a Terra, e eles descrevem em uma palavrinha, Jesus. Então, sendo Jesus esta envergadura moral de tão alta elevação, em que os discípulos estavam lá junto a ele, ele vem falando dessa lei universal, que é a lei que compreende todas as relações do universo e está implicado com as leis naturais do amor, da justiça, da lei de ação e reação. Então, estar confiante e estar com fidelidade a esse ser supremo é estar com consonância com tais leis, que é as leis maiores que regem, que são imutáveis, porque as leis humanas, elas variam, porque somos falhos. Mas, devido ao grau ainda que nós encontramos como humanidade, e podemos ver isso em todos os momentos, nossas atitudes, que ainda temos atos muito falhos, e estamos ascendendo a escala da evolução. Então, por isso ele fala, é preciso a manutenção dessa fé. A manutenção dessa fé ocorre, e eu trouxe aqui uma simples palavra de Jesus: amai-vos e instruí-vos. Porque não é possível manter a minha fé se eu não alimento a minha mente com princípios e valores, se eu não busco alimentar a minha mente com verdades infinitas da bondade, do amor e mais. É preciso ação. E aí a gente desdobra muitas coisas dentro desse amai-vos, instruí-vos, que eu coloquei como sendo uma das questões que faz com que a gente possa ter a manutenção da nossa fé. E também orar e vigiar, tendo a ponderação, estar sempre refletindo e meditando no equilíbrio das nossas ações, para que possamos buscar esse equilíbrio. E aí, continuando, e outros obstáculos sobreviram até que os discípulos aprendam a dominar-se e educar-se e a vencer serenamente as lições recebidas. Porque os discípulos estavam recebendo do Mestre diretamente as lições, não só pela emanação da sua áurea e do seu falar, da sua oratória, mas principalmente do seu agir. Então, quanto mais a gente vai avançando e entendendo, compreendendo as leis que nos regem, que nos governam, e nos educando, como bem ele colocou, nos educando, nos conhecendo, mas a gente consegue transportar as montanhas das dificuldades, que muitas vezes, quando estamos em conflitos, assim como os discípulos, sentimos medo. Às vezes vem o medo, vem a desesperança.
Então, ele fala para que possamos manter sempre firmes essa esperança. Por quê? Sabemos que tudo passa. Tudo passa. E quanto mais nós subimos o degrau da evolução e vencemos em nós essas dificuldades, mais vamos ter outros obstáculos para vencer. E isso é muito bom. E a dor, ela não vai funcionar aqui como uma punitiva na nossa vida. Não. Ela vai funcionar como uma pedagoga. Então, que esse fardo se torna muito leve. Foi o que Jesus disse, meu fardo é leve. E ainda disse mais, que a Amanda acabou de ler o Evangelho, né? Que é a fé na vida futura, né? Essa visão da vida futura, porque muitas vezes, quando encontramos situações de conflito e de extrema dificuldade, qualquer de nós estamos passando, seja individual ou coletivamente, nós não temos a dimensão da visão da resolução disso. Muitas vezes ficamos cegos e constritos naquele pensamento de desânimo. Porém, vamos mais tarde deslumbrar com a nossa consciência, depois de toda a tempestade, a calmaria. E a misericórdia divina é tão grandiosa que ela nos atende sempre. Quando o coração com bom ânimo, fé e otimismo eleva-se à espiritualidade maior, a Deus sempre é atendido. E o que também implica nessa fé, que ela deve ser operante. Não devemos vacilar nessa fé. Acreditar por acreditar, mas que deve ser cada vez mais concisa, mais fortalecida e resistente. E sendo assim, conseguiremos todos juntos, agora, em humanidade, vencer essas dificuldades, que a maior dificuldade é perante o que podemos ver, está na nossa ainda imperfeição, que é o orgulho, o egoísmo e essa dissonância com as leis universais. Buscando essa espiritualidade, essa fé e a compreensão dessas leis, alimentando nossa mente e operando na ação, amando, vamos conseguir transportar cada vez mais as nossas limitações e ultrapassar esses limites. Amanda, você pode me dar um clique aí se o tempo tiver. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Então, o espírito que ainda está, nós, seres humanos, que ainda estamos amadurecendo ainda, no processo de maturação da fé, é natural que sentimos esse medo, é natural que sentimos que tudo parece que vai dar errado, parece que não vai dar. Mas eu trouxe uma outra mensagem muito bonita, que é uma passagem bem breve de Chico Xavier, quando ele se encontra nos momentos muito assim, desanimado, triste. Então ele pede para Emmanuel uma mensagem de consolo, uma mensagem positiva para a Mãe Santíssima. O que a Mãe Santíssima tinha para falar para ele, né? Que ele estava se sentindo assim muito desanimado naquele momento, estava passando por muitas dificuldades. Então, Emmanuel traz esse recado da Mãe Santíssima para o Chico Xavier e que vale para todos nós. E a mensagem é muito bela e ela diz, em uma única frasezinha: isso também passará. Tudo
passa. Então, ele colocou isso no seu quarto e sempre que vinha aqueles momentos, como uma tempestade, como um mar revolto, como os ventos, assim como vimos assim na passagem aqui, querendo perturbar a nossa tranquilidade íntima, desestabilizar aquilo que parecia estar tão equilibrado, a gente recorda da manutenção dessa fé e permanecemos serenos e lembremos, isso também passará. Tudo passa. Porque realmente tudo passa. E se isso vem, e se tudo isso vem, é para um processo de despertar da consciência, despertar do Espírito eterno que somos, para que possamos acender as virtudes do amor, as virtudes da paciência, da resignação, da tolerância. Tá bom o tempo aí, não? Tá. E não foi só isso. Quando chegou alguns momentos para Chico, voltando lá na história de Chico, da passagem, em que ele estava sendo muito comentado, estava sendo muito bem elogiado, o Chico ficou assim, né? Aliviado, feliz, né? Aí Emmanuel, né, como seu guia, Puxão de muito. orelha. Eu já tô rindo aqui, porque você já sabe o que o Emmanuel vai falar, né? Já suspeito. Fala para Chico, Chico, volta lá no quarto e olha aquela frase. Isso também passará. Que é o quê? A ponderação. A gente nunca pode deixar de ter essa ponderação. Tanto nos momentos que parece que está indo tão bem, sempre ter essa ponderação, esse equilíbrio. E mantermos a nossa alma em retidão, em confiança. E isso, meus irmãos, não é fácil. Por isso que vem as adversidades. Somos constantemente testados, constantemente somos chamados a pôr à prova essa fé, esses valores, para que então possamos ultrapassar o ego e realmente alcançar o espírito, que é a verdade, a luz, né? E isso é muito bem. Então, quando nós conseguimos alcançar essa dimensão, que esse conhecimento eu não passo, a Amanda não passa, nem o professor passa, mas ele se consolida em cada um pela vivência e experiência que cada um vai ter com isso. Aí sim ele vai ser construído. Nós podemos beber dessa fonte magnânima de sabedoria que vem dos espíritos celestes, que vem de Jesus, mas ele só consolida em nós quando passamos, experimentamos. E perante essa experiência, nós somos chamados a tomar nossas decisões. Eu posso decidir manter minha fé, buscar a serenidade, lembrar que tudo passa, ou entrar num profundo desespero, mas que isso também passará. Porque o bem é eterno, esse perdura. Então, nós somos seres criados para alcançar a felicidade, para sermos felizes. E não tenhamos dúvida disso. Tá tudo ok o tempo, Amanda? Tá ok agora. Muito obrigada, Pablinha. Acho que não tem ensinamento melhor do que o dessa frase, né? Tudo passa. Então, os momentos felizes passam, né? As turbulências também passam, as dificuldades também passam.
E o que tem que ficar com essa passagem são os aprendizados, né? São aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós desenvolvemos com as dificuldades que a gente tem. E aí, juntando a palestra, juntando a mensagem do Evangelho, a gente percebe que nada é por acaso, né? Todas as mazelas, todas as dificuldades que a gente tem, elas têm a razão de ser um aprendizado. E quando a gente não consegue aprender com essas oportunidades, provavelmente nós viremos para aprender com outras, né? Outras oportunidades. Hoje, como eu falei para vocês, é a primeira vez que nós vamos fazer o passe virtual. Então, quem quiser ir sentar num lugar mais aconchegado, né? Colocar água para fluidificar. Após o passe, nós faremos a prece de encerramento, tá bom? Deixa eu só virar aqui. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolve. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo-te tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve.
essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. E é com essa prece, acho que nós já tivemos, né, um encerramento. E nós agradecemos a todos pela presença, agradecemos, Pavlinha, pela presença. E nos encontramos aqui agora às 19h15, na quarta-feira. Tá bom? Obrigada, viu, Pavlinha? Amanda, obrigada a todos que ouviram. Abraço. Oh.